Beleza, pessoal? Hoje a gente está aqui, eu sou o Didi, a gente está na casa do José Tadeu de Souza Maciel, junto com a Paty, aqui no Arpoador, beleza? E a gente compartilhou bastante palavra, a gente vai deixar aqui para vocês também compartilhado, poderem conhecer o José, orar por ele, por nós também, que a gente também precisa, e ouvir essa palavra para todos nós a gente praticar para construir na rocha. Afinal, no último dia que vai contar é o que Jesus disse e a nossa ação diante disso, nosso coração. E putz, quanto tá cheio de gente que, é o que eu tava falando, tá bem por aqui, mas vazio por dentro. E aí quando chegar o último dia lá, né? Meu Deus, olha, é forte. E às vezes você vivendo aí pobre e tal, mas Jesus também não falou bem-aventurados os pobres e tal, né? Então, meu, andar na pegada dele, entendeu, José? Esse eu... Que eu tava mó firme, porque eu tava mó firme na presença de Deus mesmo, ó. Tava mesmo, de verdade. Tava mesmo, nossa, eu tava indo pra igreja direto. Ixi. Aí a vida, né? O mundo, né, meu? Nossa, mas não pode esquecer dele, né, meu? É o que ele fala, né? Porque isso é uma coisa de todo dia, assim, né? Mesmo que, independente se você conseguir estar lá na reunião ou não, porque você tá ligado que Jesus ele chamava as pessoas assim, ó, vem e me segue, né? Tinha os pescadores lá, os discípulos e tal. Ele não ficava chamando, ó, vem aqui na reunião, né? É verdade. Ele até foi umas vezes na sinagoga lá, mas mandaram ele pra fora, né? Os caras queriam jogar ele de cima do monte lá, lembra? Aí, então assim, porque às vezes, o que acontece? A gente fica meio sentindo, não sei se culpado, tipo, tô afastado de Deus porque eu não tô indo lá na reunião, mas... É, isso mesmo, às vezes eu fico assim. Desencana, porque... Falaram isso pra mim. O reino de Deus, Jesus falou assim, o reino de Deus, você não vai falar, tá aqui, tá lá, porque não é visível com o olho, porque tá dentro de vocês, Jesus falou. É verdade. Então, José, isso é uma palavra tipo assim, de ânimo, É forte. Você andar na pegada com Deus sem depender. Você pode ir na reunião, eu não tô falando que... Mas você não depende, entendeu? Entendi. E ficar pra baixo por causa disso e aí desanda as outras coisas. Não, cara, é porque Deus ele tá ao seu alcance aí, tá ligado? Amém, ó. Não é, Jesus não fala assim, ó, arrependa-se que o reino de Deus está perto, não é? Essa é a mensagem que ele estava falando o tempo todo. E quando ele fala tá perto, não é uma coisa, pô, tu tá ali perto, mas eu não consigo. Não, tá perto, tipo, tá ao seu alcance, tá ligado? E quando ele fala de arrependimento, é mudar a cabeça. Que nem a gente fala, quando a gente fala noia, né? É porque o cara tá na paranoia, só pensa naquilo. Quando Jesus fala arrepende-se, é metanoia, que é mudar a mente, entendeu? Então a gente vai mudando o nosso jeito de pensar para Deus ir governando, tá ligado? E isso é uma coisa que tá ao alcance, porque tá dentro, entendeu? Legal, hein? Esse é um negócio importante para eu compartilhar com vocês, entendeu? Eu tava comentando com você, aquela vez que ele foi na sinagoga, falou os negócios, o pessoal não gostou, que quiseram jogar ele de cima do monte. Naquela hora ele saiu dali, não era a hora dele morrer. Em compensação, quando chegou a hora, que tava chegando aquela Páscoa, que ele ia morrer na Páscoa mesmo, ele estava decidido a ir para Jerusalém. E ele foi. Sim. Aí entrou lá, virou os mesmos tempos, teve negócio da figueira antes. Um monte de coisa ele fez lá, mas ele... Aí sim, era para ele morrer e ele morreu no tempo certo, né? Então, realmente tem essas coisas dos tempos de Deus e a gente andar alinhado, como foi com Jesus, né? A gente vai seguir ele. E aí, assim, enquanto a gente está por aqui, é aproveitar para junto os tesouros do céu, porque verdade, é o tempo que a gente tem. É o tempo que é forte. Andar alinhado com o que Deus tem. Tipo, Deus, esse forte. Tempo, se comparar com a eternidade, é muito pouco. Mas a gente aproveitar ele ao máximo para viver aquilo que Deus mais quer. Nossa, foi forte. Jesus não falou, a minha comida é fazer a vontade do Pai, completar a obra dele. Então é a gente andar na mesma pegada, fazer a vontade dele, completar o que Deus quer. E amou tanto o nosso mundo e as pessoas principalmente, né? Que deu o seu Filho único, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê em Jesus, não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho único de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas.
mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja revelada as suas obras, que elas foram feitas em Deus, né? E aqui ele fala assim que Deus, ele enviou Jesus não para condenar as pessoas, não para julgar, porque as pessoas falam, elas acham que Deus, ele quer castigar, quer condenar. E aqui ele está falando que não, Deus, ele envia Jesus para que as pessoas tenham a chance, né, de serem salvas, de terem a vida eterna. Mas o que os homens fazem? Eles fazem coisas más, né? Então, os que praticam coisas más, eles não querem a luz, né? E Jesus, ele é a luz. Então, às vezes a gente está praticando coisas ruins, e se vem uma luz, não acaba mostrando o que a gente está fazendo. Sim. Então, as pessoas, elas fogem da luz, porque elas não querem mudar de vida, né? Como o Didi estava compartilhando. O chamado de Jesus é mudar a nossa mente, mudar como a gente vê as coisas, mudar a nossa vida. E aí Jesus, ele quer trazer isso para as pessoas. Só que muitas vezes as pessoas querem continuar nas suas vidas más, né? Então, mas para os que querem praticar e obedecer Jesus, querem saber mais o que ele fala, da gente viver uma vida que agrada a Deus, eles amam a luz e aí eles vão para Jesus. Então, às vezes as pessoas acham que Deus não nos aceita, Deus não nos quer, mas na verdade é o contrário, né? São as pessoas que rejeitam a Jesus. Porque elas querem continuar, né? Elas querem, entre aspas, as bênçãos, mas elas não querem mudar de vida, né? Pagar o preço. Elas não querem saber o que Jesus fala, porque às vezes a gente está praticando uma coisa e a gente não quer mudar, né? Verdade. Então, assim, aí até um pouco do exemplo que a gente deu. Às vezes, assim, o nosso desejo também de conhecer as pessoas e a casa, não é porque, às vezes, assim, o alimento hoje você tem e amanhã acaba, né? Verdade. Mas, assim, aqueles que querem conhecer mais de Jesus, esse é um pão que nunca vai acabar, né? É verdade. Vai ser eterno, assim como... É o que ele fala, né? Nem só de pão o homem viverá o homem, né? Que não é para sempre que nós vai comer, né? Tipo, nós temos que viver em Deus para nós, né? Viver a vida eterna. Exatamente. E assim, nem só do pão, né, de cada dia que vive, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, assim, então o nosso objetivo também é poder compartilhar um pouco com você, também porque legal, assim, isso é o que a gente vai levar, né? Isso aqui é só carne, né? Um dia a gente vai morrer, isso aqui vai ficar a casa, o nosso corpo. Mas assim, aquilo que a gente construiu, e isso não depende, José, sabe, de quanto a gente tem financeiramente, não depende de onde a gente vive. É isso que você estava compartilhando, sabe? Aquilo que você decide. Você te dá um caminho ruim e um caminho que é correto. E você fala, não, eu quero isso. Porque Deus está vendo, né? Então você vai escolhendo os caminhos. Sim. E é isso que vai ser eterno. Sim. São nossas escolhas, né? Você ouve uma palavra que vem da boca de Deus, que ele fala que é eterno. E aí você decide, não, eu vou obedecer isso ao que, por exemplo, o que eu gostaria, mas é errado, né? Então, assim, isso Deus vai vendo, né? Então, assim, que você persevere mesmo, né? Permaneça em oração. Sim. Você é um homem que fala muito do Senhor, em gratidão. Então, às vezes, o pouquinho que a gente tem, se a gente vai multiplicando, né? O pouquinho que você recebe de Deus, mas você vê Ele agindo, já isso é bênção, né? Bênção, porque às vezes a gente pode ter tudo e a gente ser super ingrato, né? E foi o que ele falou, né? Tipo... Às vezes você tem tudo, mas por dentro mesmo você tá vazio. Exatamente, Foi muito bom, assim, poder conhecer e ver, assim, o trabalhar de Deus, né? Pode ser um pouquinho, mas a gente vê o Senhor trabalhando, né? Falou! Deus abençoe a todos. Obrigado. Tamo junto.